Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da terceira semana do Advento, desejando que a sua vida seja repleta das bênçãos do Senhor e que você perceba no dia de hoje os milagres que Deus tem feito todos os momentos na sua vida. Para rezarmos melhor e abrirmos os nossos ouvidos interiores e exteriores para escutar a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 16 de dezembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 7, versículos de 24 a 30. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que ilumina, fortalece, anima a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos
o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho do dia de hoje e vemos Jesus tecendo um grande elogio a João Batista. Aliás, nesse tempo do Advento, uma das personagens principais que aparecem na liturgia é justamente João Batista, o precursor, quer dizer, aquele que faz o caminho antes, que vem para preparar o caminho. É uma figura realmente bastante destacada nesse tempo, sobretudo no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus faz um grande elogio a João Batista. Ele, olhando para aquela multidão, diz: o que vocês foram ver no deserto? Foram ver apenas um homem penitente? Vocês foram lá no deserto ver um caniço balançado pelo vento? Foram lá apenas como curiosos para ver aquele homem duro no falar, no expressar-se, radical em seus posicionamentos, austero ao extremo, consigo mesmo e também com os outros? Aquele homem, entre os nascidos de mulher, ninguém é como ele. É exemplo de um homem que soube ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus e colocar em prática. É o exemplo de um homem que soube acolher a vontade de Deus em sua vida e transmitir aos outros. É o exemplo de um homem que entendeu o que significa viver a penitência e, reconhecendo-se pequeno, fez Deus aparecer. Por isso, um homem muito importante. Se vocês perguntam se ele é um profeta, eu digo, ele é mais do que um profeta. Dizer que é um profeta, meu irmão, minha irmã, já seria um grande elogio. Já seria uma grande coisa que Jesus diria. Mas ele diz, é mais do que um profeta até. No entanto, no reino de Deus, quem está lá, o menor ainda é maior do que João Batista. E é muito significativa essa frase. Jesus está falando de João Batista que ainda está vivo, que ainda não tinha tomado posse do reino de Deus, não tinha passado pela morte. Então, Jesus deixa claro, dos nascidos nesta terra, ninguém é maior que João Batista. Mas quem já entrou no céu, o menor que seja, é maior do que ele. Porque aquele que herda o reino, que entra no reino, esse chega à estatura querida por Deus e participa da vida de Deus. E ninguém pode ser maior, a não ser o próprio Deus, do que aquele que realmente vive na vida de Deus. Ou seja, faz parte do reino. Já passou pela porta da morte, experimenta a glória do céu. E Jesus termina o Evangelho, esse elogio a João Batista, lembrando daqueles que ninguém esperava nada, se vê a atitude de penitência. Se deixaram tocar pela pregação do Batista.
os publicanos, os pecadores, uma grande multidão aceitaram o batismo de penitência, se reconheceram frágeis, perceberam que eram pequenos, se arrependeram dos seus pecados e aceitaram o batismo de penitência oferecido por João Batista. Os fariseus, que achavam que não precisavam de penitência, que já são santos o suficientes, trazem no próprio nome o nome de separados, porque se acham melhores, não reconhecem suas próprias faltas, seus pecados, não querem se converter, não aceitaram o batismo de João. Oxalá, meu irmão, minha irmã, vivamos neste mundo certos de que é preciso viver a penitência para merecermos o céu e sermos um dia também grandes com os santos na eternidade. Que Jesus nos ajude, então, a termos uma vida de penitência, de arrependimento, de conversão. E que Nossa Senhora reze sempre por nós. Amém. Um dia me dá